muito boa tarde. Francisco Palma, em primeiro lugar agradecer-lhe a disponibilidade de vir, portanto, do Baixo Alentejo ao Alto Alentejo, precisamente aqui a Vila Viçosa, aos estúdios da Rádio Campanário, para falarmos um pouco daquilo que é o programa, portanto, o propósito que tem quando se candidata pelo CDS-PP a estas legislativas de dia 30 de janeiro. Candidata-se como independente e agora passo-lhe a palavra para falar um pouco mais daquilo que é o seu perfil político e o que é que o move, portanto, nesta candidatura. Ora, muito obrigado pelo convite. A razão que me move para esta candidatura é sobretudo ver um pouco o esquecimento que o Baixo Alentejo foi votado nos últimos 6 anos. De facto, acho que faz falta na Assembleia da República pessoas que tenham um perfil diferente do político como nós conhecemos, e são tantos, e que seja alguém que venha da iniciativa privada. No meu caso, sou agricultor, já sou agricultor há 27 ou 28 anos e sou agricultor no Baixo Alentejo. E pelo facto de gostar tanto de estar no Baixo Alentejo, de viver no Baixo Alentejo e daí ter criado a minha família no Baixo Alentejo, acho que devo alguma coisa ao Baixo Alentejo. E este sentimento de dever para que com as pessoas do Baixo Alentejo, pela região do Baixo Alentejo, que tem sido esquecida nos investimentos públicos, nas acessibilidades, na parte da saúde, da educação, e que o facto de haver sempre os mesmos partidos a serem eleitos, as mesmas pessoas ou da mesma cor partidária, ter alguém independente com um perfil completamente diferente, vindo fora da política, sem ter qualquer tipo de ligações, sem ser mais um arregimentado dos partidos políticos, mas sim alguém que vem pelo seu próprio pé para a Assembleia da República e aí poder fazer e dizer aquilo que o Baixo Alentejo precisa, acho que são motivos suficientes para a minha candidatura. Quem é que descobriu quem? O Francisco Palma, o independente, foi o CDS-PP que descobriu o independente Francisco Palma ou o inverso? Como é que se descobriu um ao outro? Olha, foi um pouco um acaso. Se eu lhe disser que toda a vida votei à direita e a maior parte das vezes no CDS-PP, estou-lhe a dizer a verdade. Mas de facto os meus filhos, a minha mulher, que têm uma ligação maior ao CDS-PP, no fundo motivaram-me para esta candidatura. E de facto achei que o facto de fazer campanha durante 20 dias, que é o tempo que dura a campanha, não irá de alguma forma sobressair aqueles assuntos que eu irei levar para o debate político e apresentar aos eleitores do Baixo Alentejo porque é que as razões da minha candidatura e ver que podemos fazer diferente, podemos fazer melhor, e se tivermos pessoas independentes e com conhecimento da região, com conhecimento das necessidades que a região tem, e na Assembleia da República, em que o Baixo Alentejo, sendo mais de 10% do território nacional, contribuindo para a economia nacional de uma forma que muitas vezes as estatísticas não o demonstram, seja na produção agrícola, seja na produção florestal, seja na produção de minério, seja naquilo tudo que o Alentejo representa para o país, porque obviamente o país não seria o que é se não tivesse um Baixo Alentejo da forma como nós o conhecemos e com o potencial que tem, ser representado por 3 deputados na Assembleia da República, a mim parece-me pouco. E por sermos tão poucos e ser alguém de fora da política, de fora daqueles partidos que consecutivamente ao longo dos últimos 45 anos, 47 anos de democracia têm representado e que eu não os ouço, que eu não os vejo a debaterem-se e a confrontarem o governo para que haja melhorias significativas no investimento público no Baixo Alentejo, acho que por si só a minha candidatura já vale a pena e acho que é uma candidatura para que as pessoas possam pensar se de facto querem continuar na mesma ou querem fazer uma mudança completamente num sentido oposto de alguém que possa ir defender o Baixo Alentejo.
Não intimidou o facto do CDS-PP, não direi estar na moda baixo, mas pelo menos as sondagens não lhe darem resultados muito risonhos. Portanto, enquanto independente, portanto, estas estatísticas que vêm em público quase que diariamente, nesta altura, sim. Portanto, não intimidou a ser apoiado pelo CDS-PP? Não, de nada, porque é da forma que, se a minha candidatura e se eu for eleito, de alguma forma tem uma força completamente diferente do que se eu fosse numa candidatura de um partido que iria ser governo, num partido que iria ganhar, ou daqueles que são ganhadores. Se eu estiver numa estrutura de qual eu não sou um arregimentado do Partido Popular, do CDS, eu sou alguém que pensa pela minha própria cabeça, que tem as minhas ideias para o Baixo Alentejo, que há de lutar pelo Baixo Alentejo independentemente do partido que esteja ligado. Acho que nós temos que, em Portugal, de alguma forma, perceber que não podemos continuar neste regime da partidocracia. Temos que ter pessoas independentes na política que possam fazer mais pelos seus distritos, pelos seus círculos eleitorais. Tem dois grandes pilares que sustentam esta sua candidatura à partida, a questão das acessibilidades e a questão da agricultura. Exatamente. Eu acho que nas acessibilidades a agricultura no Baixo Alentejo nos últimos 15 anos deu um salto qualitativo e quantitativo em termos de produção enorme. Hoje em dia as acessibilidades que o Baixo Alentejo tem são as mesmas que tinha há 40 anos. E pouco ou nada foi feito nessa área. Acho que se hoje em dia nós virmos o que é o trânsito do IP8, que é a principal via que atravessa todo o Baixo Alentejo, e o estado de degradação em que ele se encontra, e a quantidade de caminhões que todos os dias atravessam, e o estado de degradação em que se encontra a estrada, e que ninguém olhe, que ninguém na Assembleia da República apresente uma moção, uma indicação ao Governo para que haja de facto um investimento ali, porque o IP8 já tem parte do investimento feito. As expropriações foram feitas, as terraplanagens foram feitas, parte das obras de arte estão meias concluídas, está lá a cimento, está lá a ferro, que estão-se a degradar há praticamente 11 ou 12 anos que foi abandonado. Só se fez, este governo só inaugurou um troço da autoestrada entre o nó de Santa Margarida e Figueira de Cavaleiros, que teve 2 anos concluído sem ser inaugurado, que nunca ninguém conseguiu explicar porque é que essa demora tão grande de 2 anos fez. E estes 12 km de autoestrada já fazem uma diferença, mas obviamente que queremos mais, não só porque não é só querer por querer, é por querer porque merece, e porque o trânsito que hoje em dia tem do escoamento daquilo que se produz no Baixo Alentejo é enorme e precisa dessas acessibilidades. De qualquer das formas, existem boas notícias, creio que para os agricultores do Baixo Alentejo. O Governo, segundo consta, vai anunciar já neste próximo dia 10 de janeiro, portanto estamos a poucos dias, o terceiro anúncio do Programa Nacional de Regadio do PNR. Um dos projetos incluídos neste aviso é a ligação do Monte da Rocha ao Roxo. Por consequência, o Alqueva também, e contempla ainda, aliás, este aviso, as obras dos circuitos hidráulicos da Vidigueira, Póvoa Moura e Reguengos. Portanto, estamos a falar aqui de um grande avanço em termos de recursos do Alqueva e em termos de regadio, obviamente. Quanto a isso, posso lhe dizer que quando este governo, antes de iniciar funções, há 2 anos atrás, no último governo, também esses anúncios foram feitos. E, aliás, tinham cronogramas eram para estar concluídos praticamente em 2022, 2023. Ou seja, passaram-se 2 anos e não aconteceu nada. Havia o investimento aprovado pelo Banco Europeu de Investimentos. Havia uma série havia os instrumentos financeiros e havia a vontade e a necessidade de fazer essas obras. E não se fizeram. Passaram-se 2 anos e nada foi feito. Ou seja, estamos a anunciar coisas mesmo antes da data das eleições, ou, portanto, são anúncios que já vimos. Vamos ver se eles se concretizam ou não, mas obviamente eu espero bem que sim, os planos existem, tudo existe para que isso seja feito, mas já com algum atraso.
Mas, entretanto, a ser feita, que afinal todos acreditamos que sim, esta ligação da barragem do Monte da Rocha, em Ourique, ao Alqueva, através do Roxo, portanto, qual é a dimensão que pode ganhar esta ligação destas duas barragens? Dá a dimensão que o Monte da Rocha é uma barragem bastante deficitária naquilo que seria o sistema de rega do Alentejo. E, de alguma forma, esta ligação está desde que o Alqueva foi pensado e todo o sistema de regadio do Alentejo foi projetado. Estas ligações estão previstas. O que se passa hoje em dia é que Alqueva é realmente uma grande barragem que armazena 4,2 mil milhões de hectómetros cúbicos, que é mais do que o conjunto de todas as outras barragens que existiam em Portugal antes de haver a Alqueva. De facto, apesar dos anos terem vindo uns mais úmidos, mas todos bastante secos, temos atravessado ciclos de seca muito, muito grandes, mas a Alqueva tem mantido sempre bons níveis de água. O que eu acho que é importante é que existem, e a EDIA já fez esses estudos, para fazer novas barragens, nomeadamente em rios e ribeiras que existem a jusante da Alqueva, que podem reforçar, no fundo, a capacidade de armazenagem de água para poder fazer essa expansão que é necessária para novos regadios ou para reforçar regadios que são deficitários. E isso, obviamente, que tem que sair do papel e tem que ser de facto feito, porque a água vai ser essencial no nosso futuro próximo. Quem tiver água, de facto, tem uma riqueza muito grande. E nós temos o caso do Alqueva, que mudou o paradigma da agricultura alentejana, da agricultura do Baixo Alentejo, que tem trazido riqueza para a região, e devemos levá-la, se conseguirmos e se aumentarmos a nossa capacidade de armazenagem de água noutras albufeiras, expandir mais o regadio em outras zonas do Alentejo, onde essa água é tão necessária para tantas atividades agrícolas que aqui se desenvolvem. Se for eleito, portanto, deputado para a Assembleia da República, como espera certamente, e é por isso que se candidata, quais são as propostas dentro desta área que pretende fazer, que pretende elaborar para apresentar na Assembleia? Olha, para já acho que há aqui uma proposta que para mim não é compreensível, que foi aquilo que eu já disse, que é o Alentejo ter a dimensão que tem e ter uma representatividade tão pequena na Assembleia da República. Acho que tem que haver aqui uma dimensão entre território e pessoas e também economia. De facto, o Alentejo não pode continuar a produzir muito, a ser de facto uma alavanca para a economia nacional, mas depois não ter essa representatividade na Assembleia da República. Acho que isto de facto é uma proposta que todos os alentejanos se revêem nela. Não podemos ter apenas 8 deputados a representar um território que significa mais de 30% do território nacional. Não temos pessoas porque, de facto, a questão das acessibilidades, a questão de termos um centralismo muito focado em Lisboa e na região de Lisboa, em que todos os investimentos públicos, em que todos os investimentos com participados vão um pouco para a região de Lisboa, e temos uma visão muito, muito curta do território. E, de facto, com um território pequeno como é Portugal, não podemos pensar que Beja, a 180 km de Lisboa, seja interior, ou Évora, a 130 seja interior, ou Porto Alegre, a 200 km seja interior. Não, devíamos ser todos um país e haver mais coesão territorial, que é uma coisa que os partidos estão sempre a falar, mas que depois, na prática, nunca acontece. Portanto, apesar de, enfim, já falou há pouco na questão das acessibilidades e do estado precário de alguns troços do IP8, esta ligação, esta coesão deve acontecer não só da parte rodoviária, mas também da ferrovia, porque exatamente, é preciso encontrarem alternativas. Exatamente. Nós, se pensarmos que há 50 anos o comboio chegava à Moura, hoje em dia só chega até Beja.
e, portanto, a linha do Algarve foi desativada, a linha para Moura foi desativada, tínhamos a linha de ferrovia como um grande canal de escoamento da produção agrícola, que deixou de existir. Tínhamos comboios que iam levar os cereais daqui para as moagens ao pé de Lisboa, para o Porto. Hoje em dia tem que ser tudo em caminhão. Hoje em dia, se pensarmos em termos ambientais, porque é que não se dinamiza a ferrovia? No fundo, estamos a falar de um troço. Évora já tem uma ligação por elétrica, já está eletrificada a via. Em Beja temos uma automotora que temos que mudar em Casa Branca. Não é aceitável que, mesmo assim, com uma mudança da automotora, demoramos praticamente de Beja a Lisboa 2 horas. Com a eletrificação da linha e com o maior número de comboios, podíamos diminuir essa viagem para 1h15, 1h20. Podia possibilitar que muitas pessoas eventualmente equacionassem ir viver para Beja, ir viver para a zona de Beja e poderem trabalhar em Lisboa. Portanto, tem que haver uma maior dinâmica. Mas se não houver investimento público para fazer estas ligações para melhorar a vida das pessoas, pois nada poderá ser feito. Nomeadamente também de referir que o aeroporto de Beja, que é um aeroporto que tem umas condições fantásticas a nível de infraestruturas, a nível de pista, com umas condições atmosféricas que estão e que não tem dinâmica nenhuma. Na sua opinião, porque é que ele não pode ser alternativa, por exemplo, ao aeroporto de Lisboa? Que exatamente, muitos apostam para os voos de baixo custo. Mas neste momento, como estão as acessibilidades para Beja, era possível ou é possível, portanto, essa alternativa, na sua opinião? Eu acho que é possível, aliás, porque Beja tem uma centralidade no sul do país que é muito boa. Estamos a 100 km da costa alentejana, estamos a 120 km do Algarve, estamos a 80 km de Évora, estamos a 200 km de Sevilha, ou seja, temos uma centralidade que aquele aeroporto, as pessoas não têm que ir, quando saem do aeroporto de Lisboa, não vão só a Lisboa, podem ir visitar o Alentejo, podem ir visitar para o Algarve, podem ir para a costa alentejana, podem ir para a Andaluzia, podem ir para a Extremadura espanhola. Portanto, quer dizer, o Beja é um sítio central a isso tudo e temos de facto as condições todas para o fazer. Não digo que é a alternativa, mas pode ser, se não começarem a ir para lá voos, e há formas de equacionar políticas públicas para que haja a mudança de bases aéreas de voos low cost, como existe noutros países da Europa. Há muitas cidades da Europa que têm as bases das companhias de low cost a 100 e tal quilómetros das capitais, e não é por isso que as pessoas não deixam de viajar para esses países lá, porque está longe, porque obviamente que quando nós estamos a dizer que estamos a 1h30 da capital, a 1 hora do Algarve, estamos longe de quê? Não estamos longe de nada, estamos a 1 hora, estamos a 1h30. Portanto, isso não conta. Tudo é também uma questão de acessibilidade, até mesmo para fixar ali tecido empresarial. Portanto, seria também, enfim, se Beja vive muito da agricultura, podemos considerar que em termos de tecido empresarial fica um pouco aquém daquilo que poderia ser, precisamente porque, enfim, as acessibilidades poderão não ser as melhores e, como diz há pouco, e bem, portanto, os transportes são todos feitos por caminhões, que além da questão ambiental, também está associado os custos para qualquer empresa para transportar as suas matérias. Exatamente. Portanto, hoje em dia, quando nós vimos que um dos maiores problemas que se debate todo o comércio internacional é o custo do transporte, portanto o preço dos combustíveis, o preço dos fretes marítimos, isso tudo aumentou brutalmente. De facto, a ferrovia é talvez uma das alternativas para poder de facto dinamizar todo esse comércio e a produção que se faz no Alentejo. Por exemplo, basta ver que, por exemplo, a Solmincor, que é talvez a maior empresa em operação no Baixo Alentejo, fez uma linha ferroviária direta ao pé de Almodóvar, entre Almodóvar e Castro Verde, da sua mina até ao Porto de Setúbal, para poder escoar o minério que aí é minerado. E, portanto, não estamos a falar de coisas que não existem, estamos a falar de realidades que existem. E não se percebe como é que não há, de facto, um esforço
para que esta questão da ferrovia não seja de facto uma realidade para o país. A questão da empregabilidade, como é que vê o emprego, portanto, em Beja, no distrito de Beja, pelo qual se candidata? Hoje está, portanto, em cima da mesa, em qualquer reunião, diria eu mesmo, a falta de mão de obra qualificada, a falta de pessoas, e isto é um problema que é transversal ao Baixo, ao Alto Alentejo, portanto, a todo o Alentejo. É transversal a falta de pessoas e, como consequência, neste momento, a falta de mão de obra qualificada, nomeadamente para as empresas. Pois, esse é um problema muito grande que se debate, acho que é generalizado no país todo, mas se nós agora nos concentrarmos no Baixo Alentejo, quantos menos formos, evidentemente que há um envelhecimento da população, as pessoas não estão a constituir família, os jovens não veem oportunidades para terem filhos, e isso faz com que nós temos cada vez mais uma população mais envelhecida. Existe a questão dos imigrantes. Hoje em dia, muita da mão de obra que temos no Alentejo e para a agricultura, que é uma mão de obra indiferenciada e não especializada, é assegurada por imigrantes. De facto, esses imigrantes, e eu, como já ando aqui há alguns anos, já vi desde brasileiros, imigrantes do leste europeu, agora mais asiáticos, agora mais africanos, e portanto temos tido vagas sucessivas de imigração no Alentejo para assegurar a mão de obra que faz falta no Alentejo. Temos que perceber que se calhar temos que encontrar, e esse caminho está a ser seguido, que é termos agricultura mais mecanizada, agricultura menos dependente de mão de obra indiferenciada e mais com mão de obra especializada, e isso hoje em dia está-se a assistir, por exemplo, nos olivais modernos, que começaram por ser olivais intensivos, para hoje em dia serem os chamados super intensivos, mas, ou em SEB, mas que obviamente é possível fazer a sua mecanização, porque hoje em dia, para apanhar os intensivos, já não existe mão de obra disponível, ou essa mão de obra é de tal maneira cara que faz com que a apanha, neste caso da azeitona, não seja viável, e portanto temos que ir para sistemas menos dependentes de mão de obra, mais mão de obra especializada, mais mão de obra dependente também das famílias que constituem o tecido familiar agrícola, das explorações familiares, e acho que esse tem que ser o caminho. Mas esse tipo de políticas também não vai ajudar, certamente, cá está, a fixar pessoas nas regiões, neste caso em Beja. Se recorremos à mão de obra mecanizada, portanto, também não irá alavancar aquilo que nós precisamos. Posso lhe dizer que hoje em dia, por exemplo, há muito déficit, por exemplo, de operadores de máquinas agrícolas especializados. E hoje em dia, obviamente, com um operador de máquinas agrícolas que seja um bom trabalhador, terá um ordenado muito acima da média nacional. Muito acima da média nacional. Obviamente que é um trabalho de grande responsabilidade, que tem obviamente um conforto de trabalho completamente diferente daquilo que era aqui há uns anos atrás. Obviamente estamos a falar de máquinas que têm bastante sofisticação, e isso pode fazer a diferença, e há pessoas que gostam de trabalhar no campo, como há outras pessoas que gostam de trabalhar noutras áreas, e portanto, quer dizer, temos de alguma forma fazer com que realmente esses trabalhos sejam, de facto, porque podem ser mais bem pagos, porque obviamente que a produtividade é muito maior, e deixar um pouco a mão de obra manual, porque essa, de facto, nós não a temos, e temos que recorrer sempre à mão de obra de imigrantes. Dos imigrantes. E considera que esta é uma solução de futuro? A mão de obra de imigrantes? Sim.
Eu acho que, vamos lá ver, Portugal precisa de imigrantes, porque uma vez que não se que a taxa de natalidade é tão baixa, nós precisamos de imigrantes. E, de facto, cabe ao Estado, cabe ao Governo também encetar políticas que dinamizem a imigração. Mas que seja uma imigração controlada, que seja uma imigração que as pessoas que cheguem cá sejam recebidas em condições que haja, de facto, uma boa receptividade dessas pessoas e não como nós muitas vezes assistimos, que é uma imigração completamente descontrolada e aí cabe ao Estado fazer. Eu por exemplo, lembro só este número. Por exemplo, neste momento temos em Portugal mais de 20 mil imigrantes oriundos do Nepal. 20 mil imigrantes oriundos do Nepal. E isto é os que estão realmente legalizados. Eu acho que deve ser muito mais. Mas pronto, isto é o que diz as estatísticas. E, no fundo, o que é que nós temos em termos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de representação portuguesa no Nepal? Nós sabemos o que é que se passa no Nepal, como é que essas pessoas vêm para cá, como é que elas são, como é que é o trajeto delas do país de origem para Portugal. Não temos lá ninguém. Não há, a representação portuguesa que tem jurisdição sobre o Nepal está em Nova Delhi, na Índia. Está em Nova Delhi, na Índia. Portanto, é a Embaixada de Nova Delhi da Índia que tem as coisas sobre o Nepal. Ou seja, e temos uma comunidade de mais de 20 mil imigrantes nepaleses. Se nós não soubermos a realidade, como é que eles vêm para cá, porque é que vêm para cá, nós nunca poderemos responder às necessidades que eles têm. E com isto poderei dar mais não sei quantos exemplos da falta de coordenação. Se calhar hoje em dia nós temos embaixadas em sítios onde não temos praticamente relação nenhuma e temos falta de embaixadas noutros sítios onde temos uma quantidade enorme de imigrantes a virem para Portugal e que nós não sabemos porque é que eles vêm e que necessidades é que eles têm quando chegam cá e não há uma interatividade entre os governos de Portugal e dos países onde eles são oriundos. Isto é inconcebível. Se vir países mais evoluídos, por exemplo, no Canadá, onde também estes problemas não são só um problema de Portugal. Claro. Se for ao Canadá, eles precisam de pessoas para a horticultura, precisam de pessoas de mão de obra que venham. Mas é o próprio governo do Canadá que pergunta aos empresários quantas pessoas é que precisam, quais é que eram o perfil de pessoas que querem, se são mexicanos, Era dar uma resposta às necessidades do país, neste caso em questão de mão de obra, e não a resposta do país a esses imigrantes que muitas vezes fogem de muita coisa e se refugiam no nosso país. Portanto, exatamente. São duas situações diferentes. Isto é como eu pergunto-lhe, enquanto candidato, em qual delas é que aposta. Portanto, se receber aquilo que tem estado a acontecer, pessoas que pedem abrigo, asilo no nosso país, porque de facto vêm em busca de uma condição de vida melhor e fogem de facto de muita coisa, ou se Portugal deveria receber essas pessoas tipo por cotas, portanto, e à medida das necessidades que Portugal tivesse, neste caso na questão da mão de obra. Não, tem que ser sempre entre a procura que existe e a necessidade que existe de mão de obra e a oferta que ela existe talvez no mundo inteiro. E, portanto, de alguma forma, isso é um trabalho que tem que ser feito pelos governos e não portanto, não concorda como está neste momento, como estão a entrar os imigrantes em Portugal? Como está, é uma coisa completamente desregulada, como todos já vimos que é. Não há uma forma do Ministério dos Negócios Estrangeiros dizer assim, nós precisamos, quanto é que na agricultura, quantas pessoas é que precisamos? Quanto é que na indústria, quantas pessoas é que na restauração, quantas pessoas é que precisamos? O que eu acho inconcebível é que muitas vezes se fala do caso de Odmira e dos imigrantes de Odmira. Mas se nós formos ao centro de Lisboa, mesmo no centro de Lisboa, quem é que nós vemos a entregarem as entregas da Uber ou da Bolt às pessoas em Lisboa? São pessoas oriundas desses países, do Nepal, da Índia, do Paquistão, seja lá do Bangladesh, a fazerem. Há mais pessoas no centro de Lisboa oriundos desses países do que se calhar em Odmira. Obviamente que como Lisboa é maior,
Se calhar não se nota tanto, mas se as pessoas estiverem um bocadinho atentas e andarem por Lisboa, veem que também há isso. E as pessoas já alguma vez, os lisboetas perguntaram, só muitas vezes são aqueles políticos que se calhar não têm consciência do país onde vivem, nem da envolvência que têm, de perguntar, então mas onde é que estas pessoas dormem? Como é que estas pessoas, qual é que é a vida deles em Lisboa, onde todos sabemos que o preço da habitação é altíssimo, que as casas são caríssimas, como é que trabalhando para a Uber ou para a Bolt conseguem ter uma casa com o mínimo dos mínimos de decência para poderem viver? Isto não é só um problema da agricultura, é um problema transversal em todas as áreas da nossa sociedade. E, portanto, acho sempre andarmos já a apontar os dedos aqui e acolá, mas muitas vezes o próprio erro está nas políticas públicas, nas políticas de imigração que não existem. Vê alguma coisa a dizer de políticas de imigração em Portugal? Não, é tudo feito em cima do joelho. Não há uma estratégia para a imigração em Portugal. O Sistema Nacional de Saúde no Baixo Alentejo está feito em cima do joelho ou nem por isso, na sua opinião? Olha, na minha opinião vejo uma coisa que a mim me entristece, é pensar que, por exemplo, o Hospital Distrital de Beja há 40 anos era um hospital de referência no Sistema Nacional de Saúde, onde tinha médicos de referência e pessoas conceituadas que fizeram a sua vida como médicos e que deixaram uma marca na medicina nacional. Hoje em dia, a forma como tem sido gerida a saúde e a forma como a saúde e todos os hospitais se transformaram em empresas públicas, com administrações oriundas dos partidos políticos, com pessoas que não percebem nada sobre saúde, mas porque são do partido A, B, C ou D, têm o seu lugar como administradores hospitalares, e a forma como se burocratizou toda a saúde, em que um médico que está afeto ao Hospital de Beja porventura ganha 1.000 e tal ou 2.000 euros, mas depois vão pagar a um tarefeiro 50 ou 60 euros à hora, e se calhar o tarefeiro numa urgência ou num banco ganha em 2 ou 3 dias o mesmo que ganha um médico que está lá o tempo inteiro. Isto não é aceitável. Veja-se o caso, por exemplo, agora do Hospital de Beja. Não tem um laboratório para fazer o teste do Covid. Mas, por exemplo, em Beja, o Hospital de Beja tem uma correspondência com um laboratório privado em Faro, no qual, por não ter feito um investimento de, se calhar, de 200.000 euros ou 300.000 euros, onde tinha as pessoas para o fazer e para fazer os testes e para dar uma resposta em tempo útil às pessoas e que só é dada passado de 24 horas, podendo ser dada em poucas horas, já gastou mais de 2 milhões de euros em análise num laboratório privado porque não se quis fazer um investimento de 200 ou 300 mil euros. Ou seja, nós ao mesmo tempo que queremos administrações públicas, cargos de direção, cargos de administração, eu sou presidente disto, eu sou presidente daquilo, mas depois as pessoas não têm capacidade para decidir, não têm capacidade para arriscar, não têm capacidade, ou não querem, ou não sabem. Por isso é que, de alguma forma, temos que mudar um pouco o paradigma das pessoas que vêm para a política. Pessoas que tenham experiência de liderar, pessoas que tenham experiência de tomar decisões em tempo útil. Porque o pior que pode acontecer não é tomar decisões nem boas nem más, é não decidir. E é o que este governo tem feito nos últimos 6 anos, é não faz decisões, não toma decisões, empurra com a barriga. Vai e só decide alguma coisa quando a imprensa, quando a comunicação social põe as coisas a nu ou pressiona nisto. Portanto, quer dizer, nós não podemos ter um governo que atua e que decide de acordo com a pressão que a comunicação social possa exercer sobre este tema ou sobre aquele tema. Temos que ter um governo que possa governar com um sentido de Estado e com uma liderança forte, e não com liderança de acordo com as opiniões públicas ou com as opiniões dos mídia. Estamos a chegar, aliás, ao final do tempo reservado para esta nossa conversa, mas a conversa de São Tomás de Cerejas, como lhe disse no início, não gosto muito da palavra entrevista, gosto mais de uma conversa, exatamente, e a conversa é mesmo como as cerejas. De qualquer das formas, temos que só, de forma breve, também aflorar aqui a questão do turismo. Considera que Beja poderá ser, alguma vez, um grande polo de atração turística? Acho que sim, acho que Beja tem uma paisagem lindíssima.
Beja hoje em dia, em termos de nível agrícola, está ao melhor que existe no mundo inteiro, a todos os níveis, seja na cerealicultura, seja na pecuária, seja nas vinhas, seja no olival, seja no amendoal, faz tudo mal. E tem um conjunto de paisagens diversas feitas pelos agricultores e com o esforço dos agricultores, que de alguma forma é uma região que surpreende qualquer um, da diversidade que tem, da quantidade de beleza natural que tem. De facto, precisa de haver maior investimento, sobretudo nos centros urbanos, que estão muito degradados, mas aí obviamente que a culpa é das câmaras, porque não se compreende que eu vivo no centro histórico de Beja, e não se compreende que tantas casas abandonadas que existem no centro histórico de Beja, tanta gente que quer e que acha que viver no centro histórico é bom, mas depois se compra uma casa para fazer qualquer tipo de remodelação, porque elas estão em estados avançados de degradação, tem que haver inúmeros parceiros. É da Direção-Geral de Cultura, que está em Évora, que não conhece a realidade de Beja, que depois põe entraves a tudo e a qualquer coisa. Ou seja, tem que haver, de alguma forma, uma abertura por parte das autarquias para que os centros históricos possam ser revitalizados, e revitalizados é trazer pessoas novas para os centros da cidade, não é ter as casas a degradarem-se e haver um sem número de entraves para que aqueles que querem de facto fazer a vida no centro das cidades não o possam fazer, porque de facto os entraves são tantos burocráticos a nível de projetos, de tudo, que as pessoas abandonam a ideia e vão viver para a periferia da cidade. Ou seja, temos as periferias da cidade a crescerem e os centros urbanos a serem despovoados e a serem desumanizados. Francisco Palma é um excelente conversador e, portanto, 35 minutos certamente não esgotam tudo aquilo que gostaria de explanar aqui, daquilo que são as suas convicções, as suas propostas, e com essa força toda que poderá ou não ditará, portanto, os eleitores no próximo dia 30 de janeiro na Assembleia da República. De qualquer das formas, agora deixamos Beja, deixamos o Baixo Alentejo, e para terminar pedia-lhe uma leitura, a sua opinião realmente daquilo, isso o futuro ninguém sabe, ninguém pode adivinhar, politicamente como é que vê, portanto, o panorama da política e de tudo aquilo que se está, portanto, a vislumbrar. Uma das coisas que certamente concordará é que estas eleições vêm na pior altura. Nunca sabe se vem na melhor ou se vem na pior. O que eu acho que a mim me parece o mais importante na política é as pessoas terem conquistado o direito de voto e em vez de terem conquistado o dever de votar. E a mim entristece-me que cada vez mais vejo muita gente a criticar e a ser crítico dos políticos e das políticas e muitas vezes depois não vão votar. E de facto o que nós temos é que cada um, se votar, pode fazer a diferença, e não é admissível que numa democracia cerca de 50% das pessoas não exerçam aquilo que é um dever, que é o de votar. E acho que esse é o maior apelo que eu faço, não é àqueles que votam sempre, mas àqueles que nunca votam. Aqueles que nunca votam e que não se revêem na política e nos políticos. E a mim parece-me que isso é que pode fazer a diferença nestas eleições, que é as pessoas acreditarem que pode haver alternativa, que pode haver alguém que faça a diferença e que, no caso do Baixo Alentejo, pode ser uma voz diferente dentro do Parlamento. Alguém que vem de um background diferente empresarial, de agricultura. Já tive que tomar muitas decisões na minha vida e isso faz a diferença. E, obviamente, ser alguém independente e que, sobretudo, goste da região e que queira o melhor para a região e para as pessoas que vivem na região do Baixo Alentejo.
Portanto, não acredita naquilo que as sondagens hoje dão relativamente ao CDS-PP? Eu não acredito nas sondagens. Aliás, tem-se visto que nos últimos tempos, sempre que há sondagens, as sondagens nunca acertam e, portanto, de alguma forma, as sondagens estão um pouco equinadas e não correspondem muitas vezes à verdade. E a maior sondagem é no dia das eleições, quando as pessoas puserem o seu voto e forem votar, aí na noite do dia 30 de janeiro é que a verdadeira sondagem será feita. E obviamente que não podemos, através de constantemente andarmos a dizer que a sondagem que este partido dá X, aquele dá Y e aquele dá Z. Não. As pessoas têm que ter convicções e têm que ir votar naquilo que acreditam e nas pessoas que acreditam que possam fazer a diferença e não votar naqueles que sempre ganham. Porque o que temos visto é somente isto. As pessoas têm que se perceber que nos últimos 25 anos, 18 anos foram governados pelo Partido Socialista e isso, o estado em que está o país, que estamos na cauda da Europa, é bem demonstrativo do que foi a governação do Partido Socialista nestes últimos 25 anos. Deixe-me colocar-lhe só esta questão. Acredita que se o CDS-PP fosse coligado com o PSD e vice-versa, portanto, como nas últimas autárquicas, que os resultados, enfim, poderiam ser mais fortes, neste caso para o CDS-PP? Ou é uma forma também de o próprio CDS-PP, pronto, sei que vai como independente, mas vai apoiado por este partido, fazer aqui uma triagem e perceber bem, de facto, se mantém o eleitorado ou se esse eleitorado, porventura, lhe teria fugido? Eu acho que os partidos não são donos dos votos. As pessoas votam livremente em quem querem e, portanto, não acho que haja aqui donos de votos e evidentemente que no dia 30, quando as pessoas forem votar, farão as suas escolhas. Eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que, de facto, partidos pequenos, partidos com poucos deputados podem fazer a diferença na Assembleia. Não precisamos ter grupos parlamentares com a dimensão como tem um Partido Socialista ou um PSD, onde deputados que foram eleitos pelas regiões, se calhar, ao fim de uma legislatura, não fazem uma única intervenção, não fazem uma única chamada de atenção ao governo, não questionam o governo, porque ou das duas uma são do partido que governa, ou então são da oposição, mas como estão cá atrás, pouco ou nada têm espaço para poderem fazer alguma coisa, porque os da frente, os líderes é que estão à frente, é que aparecem e é que lideram aquilo que é a vontade do partido. E, portanto, quer dizer, esta nova dimensão da democracia portuguesa, que é, se calhar, ter mais partidos a intervirem no Parlamento, ter mais pessoas independentes, trazer pessoas de fora do espectro político para a Assembleia, para poderem, numa legislatura, poderem fazer, no fundo, a sua intervenção cívica. Acho que é importante e vale a pena pensar nisso e vale a pena votar nisso, acho eu. Francisco, agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade para vir de Beja e estar aqui nos estúdios da Rádio Campanário. Certamente teremos oportunidade. Claro. Creio que é dia 27, se não falta falha a memória. Dia 13 ou 27. Agora não quero. Que iremos ter um debate com todos os candidatos, portanto, ao distrito de Beja, aqui mesmo ao lado, no Fórum Cultural de Alandroal. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.